Olá, tudo bem? Acompanharei vocês nas videoaulas de língua portuguesa. As dicas continuam as mesmas. Vamos continuar com as atividades escolares realizadas em casa por todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes. Com o auxílio de um adulto responsável e dos seus professores, as unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades feitas deverão ser entregues ao professor da sala assim que voltarmos à escola, para validação desses estudos. É importante que você tenha sempre em mãos o material EMAI e Ler e Escrever, o seu caderno e o seu estojo, para realizar os registros, colocando a data em que a atividade foi realizada. Não se preocupem caso a gente pule alguma atividade ou outra, certamente a realizaremos depois. Continue com a rotina que vocês estabeleceram aí, em sua casa, e sempre que possível, realize a leitura de diferentes tipos de textos. Você também pode desenhar, dançar, cantar e brincar bastante dentro da sua casa. As orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentadas em roteiros e videoaulas diferentes, para que facilite o seu entendimento. Além disso, as videoaulas são elaboradas para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia, assim poderá manter um bom ritmo de estudos. Lembrando que se você estiver acompanhando pelo canal da TV Câmara, não será possível fazer pausas ou retomar a partes específicas da videoaula para tirar dúvidas. Nestes casos, pedimos que entre em contato com os professores pelos canais disponibilizados pela sua escola ou pelo e-mail parafazeremcasa@se-pmmc.com.br. Mogi das Cruzes, 27 de julho de 2020. Querida tia Gi... Opa! Vocês já estão todos aí? Desculpa, acabei perdendo a hora. Estava aqui escrevendo uma carta para minha tia, contando para ela o que eu tenho feito. Essa tal de pandemia chegou e fez com que todos nós ficássemos dentro de casa, sem ir para a escola, sem encontrar os amigos. O jeito é escrever para manter o contato, não é? Mas me desculpa, gente, vamos voltar para o assunto da nossa aula, né? Eita, e olha só que coincidência, o tema dessa semana são cartas. Mas não essa que eu estou escrevendo aqui para minha tia, não. Nessa sequência, vamos estudar um pouco de dois gêneros textuais, a carta de leitor e a carta de reclamação. Você já escreveu ou recebeu alguma carta? Sim, aquelas cartas que vêm no envelope, com o selo colado e a gente coloca pelo correio. Eu gosto muito de escrever cartas e fico muito feliz quando recebo também, mas não carta de reclamação e nem carta de cobrança. A carta ao leitor e a carta de reclamação são dois tipos de carta muito específicos e por isso vamos estudar um pouquinho sobre elas. A carta de leitor é um gênero textual jornalístico e pode ter várias finalidades, dentre elas, elogiar ou criticar a publicação do jornal ou da revista, a matéria ou até mesmo o jornalista que a escreveu. A carta de reclamação é um texto no qual o remetente, a pessoa que escreve, geralmente tem um problema que quer que o destinatário, a pessoa que recebe a carta, resolva. Por isso, ela precisa persuadir, ou seja, convencer o destinatário da sua situação. Nos dois tipos de cartas, a argumentação é fundamental, pois é nela que esses dois tipos de textos vão estar apoiados. Apesar de serem chamados de cartas, nos dias atuais, a tecnologia também permite que esses textos sejam enviados de maneira virtual, por e-mail ou redes sociais. Além de estudarmos sobre as cartas, também faremos a aproximação de um gênero literário, as tirinhas, que será o foco do nosso próximo roteiro. Vamos lá? Primeira atividade. Atividade 3. Carta de leitor. Parte 1, página 161. Assim como na semana anterior, todas as atividades realizadas estarão voltadas para a leitura.
Para começar, vamos falar da carta de leitor. E para que serve a carta de leitor? Você se lembra que eu falei sobre isso no começo da nossa aula? Se não se lembrar, pode voltar um pouquinho no nosso vídeo e responder essa pergunta em seu caderno. Vou repetir a pergunta e colocá-la na tela, para que você possa copiar, já que ela não aparece no seu livro. Para que serve a carta de leitor? Agora, vamos para o nosso livro. Leia o texto que está na página 161 e me responda, aqui mesmo, vamos conversando. Observando o título, sobre o que você acha que esse texto vai falar? Depois de pensar sobre isso, leia silenciosamente todo o texto. Pause um pouquinho essa videoaula para fazer essa leitura. E aí, leu? Agora é a minha vez de ler para você. Enquanto eu leio, você acompanha a leitura no seu livro, ok? Morar no centro. Li a reportagem da jornalista Lívia Santos sobre as vantagens de se morar no centro da cidade. Moro no centro e considero que morar no bairro é muito melhor. A única parte boa do centro é que você consegue fazer tudo a pé, porque os lugares são próximos e você não gasta com transporte. Fora isso, não há vantagem nenhuma. Temos a poluição sonora e trânsito intenso. Há muitos carros circulando e a poluição do meio ambiente. Ruth Gomes. E aí, você acertou nas suas antecipações? O texto fala sobre o que você achava que ele ia falar? Essa pergunta você também pode responder só aqui comigo. Não se preocupe em registrar nada agora. Para finalizar a atividade, leia a carta do leitor em voz alta para algum adulto que more com você. E em seguida, explique para ele, com as suas próprias palavras, o que foi que a leitora disse em sua carta. Se você não conseguir explicar, não tem problema. Leia de novo o texto ou você pode escutar novamente a leitura que eu fiz. Segunda atividade. Atividade 3. Carta de leitor, parte 2. Página 161. Essa atividade é uma continuação da carta de leitor. Portanto, você vai responder algumas perguntas referentes ao texto que lemos na atividade anterior. Para iniciar a atividade, você precisa pensar em duas coisas. Você se lembra do que é uma carta de leitor? Você se lembra do que a carta de leitor que lemos juntos falava? Se a resposta para alguma dessas questões for não, então retome a leitura do texto. Agora que você já leu, vamos responder as perguntas que estão no livro, referentes ao texto Carta ao Leitor, Morar no Centro. Preste bastante atenção em toda a página do texto. Nela estão contidas todas as respostas das perguntas a seguir. Essas perguntas podem ser respondidas no próprio livro ou no caderno de língua portuguesa, caso não haja espaço suficiente para suas respostas. Vamos lá? Quem escreveu esse texto? Para quem foi escrito? Onde foi publicado? Qual é o assunto do texto? A autora gosta de morar no centro? Quais são as vantagens e desvantagens que a autora aponta de morar no centro? Que palavras ou expressões utiliza para justificar sua opinião? Você concorda com a autora? Justifique. E aí, conseguiu localizar a resposta de todas as perguntas? Vamos conferir? Eu vou fazer a pergunta de novo, você pode responder aí e conferir se fez certinho, tudo bem? Quem escreveu esse texto? Para quem foi escrito e onde foi publicado? Muito bem, quem escreveu o texto foi a Ruth Gomes, para o jornal online Boas Informações. Qual o assunto do texto? Isso, vantagens de morar no centro da cidade. A autora gosta de morar no centro? Sim, somente por poder ir aos lugares a pé.
Quais são as vantagens e desvantagens que a autora aponta de morar no centro? Que palavras ou expressões utiliza para justificar sua opinião? Vantagens: ir a pé aos lugares, pois são próximos, não gasta com transporte. Desvantagens: poluição sonora, muito trânsito e poluição do meio ambiente. As expressões que justificam as suas respostas são: morar no bairro é muito melhor, a única parte boa de morar no centro, fora isso, não há vantagem nenhuma. Você concorda com a autora? Justifique. Bem, essa resposta é pessoal. Se precisar de ajuda, peça auxílio para alguém da sua família. Terceira atividade. Atividade 4. Carta de reclamação. Parte 1, página 162. Para começar essa atividade, vamos falar sobre a carta de reclamação. E para que serve a carta de reclamação? Você se lembra que eu falei sobre isso lá no comecinho dessa aula? Se não se lembra, pode voltar um pouquinho para responder essa pergunta aí no seu caderno. Vou repetir a pergunta e colocá-la na tela, para que você possa copiar, pois ela não aparece em seu livro. Para que serve a carta de reclamação? Agora, leia o título do texto que está na página 162 e me responda. Não precisa escrever nada no caderno agora. Observando o título, sobre o que você acha que esse texto vai falar? Depois de pensar sobre isso, leia silenciosamente todo o texto. Pause um pouquinho para poder fazer essa leitura. E aí, já leu? Agora é a minha vez de ler para você. Enquanto eu leio, você acompanha a leitura aí no seu livro, tudo bem? São Paulo, 20 de novembro de 2019. A direção da fábrica de brinquedos Dia Feliz. Aos cuidados do serviço de atendimento ao cliente. Assunto: reclamação de defeito do produto. Prezados senhores, em 29 de outubro de 2019, adquiri um produto da marca Dia Feliz, uma boneca que fala. Foi comprada na loja Brinque Mais, a Rua Vital Brasil, número 100, conforme cópia da nota fiscal anexa, pelo valor de R$ 300 em um pagamento à vista. Ao chegar em casa com a mercadoria, ela apresentou o seguinte defeito: o dispositivo de acionamento da fala não funcionou. Entrei em contato com o gerente da loja, Sr. Roberto, e recebi orientação para me dirigir diretamente à assistência técnica autorizada do fabricante. Na assistência técnica autorizada, mesmo após 30 dias indicados pelo Código de Defesa do Consumidor para que o fornecedor resolva o problema, nada foi feito. Lembro que o fabricante é solidariamente responsável, pois indicou a assistência. Diante do exposto, solicito desde já, conforme me faculta o Código de Defesa do Consumidor em seu inciso 1, parágrafo 1º do artigo 18, a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso. Dessa forma, fica esta empresa notificada que, caso não seja atendida a presente solicitação no prazo de 10 dias a contar do recebimento desta, farei reclamação junto à entidade de defesa do consumidor. Informo que poderão ser adotadas as medidas judiciais cabíveis. Aguardo sua resposta por escrito. Atenciosamente, Maria Aparecida Dias. Telefone 11 99837 5371. E aí, você acertou as antecipações? O texto fala sobre o que você achava que ia falar? Essa pergunta você também pode responder só oralmente, não se preocupe em registrar. Para finalizar a atividade, leia a carta de reclamação em voz alta para algum adulto que more com você e, em seguida, explique para ele com as suas palavras o que foi que a leitora disse em sua carta. Se você não conseguir explicar com as suas palavras, não tem problema. Leia novamente o texto
ou ouça a leitura que eu já fiz. Quarta atividade, atividade 4. Carta de reclamação, parte 1, página 162. Essa etapa é uma continuação da anterior, carta de reclamação. Portanto, você vai responder algumas perguntas referentes ao texto que leu. Para iniciar essa atividade, você precisa pensar em duas coisas. Você se lembra do que é uma carta de reclamação? E você se lembra do que a carta de reclamação que leu no livro falava? Se a resposta para alguma dessas questões for não, retome a carta e leia o texto novamente. Agora, eu vou fazer algumas perguntas para você. Como elas não estão no seu livro, vou colocá-las na tela, para que você possa copiar e responder no seu caderno. Lembre-se de colocar a data e o título da atividade. 1. Quem é a consumidora que escreve a carta? 2. Qual é a finalidade da carta? 3. O que aconteceu com o produto comprado? 4. No texto, a autora faz a citação do Código de Defesa do Consumidor e apresenta um artigo que possui a expressão em perfeitas condições de uso. O que essa expressão significa em relação ao produto que a senhora Maria adquiriu? 5. Podemos afirmar que esse texto é uma carta pessoal? Por quê? Grife no texto palavras e expressões que demonstrem características desse tipo de carta. 6. Caso não seja atendida, o que a consumidora fará? 7. Você ou seus familiares já compraram algum produto com defeito? Como o problema foi resolvido? Vamos conferir as respostas? Pergunta 1. Quem é a consumidora que escreve a carta? Isso mesmo, Maria Aparecida Dias. Essa foi fácil, né? 2. Qual é a finalidade da carta? Reclamar sobre o defeito da boneca. Muito bem. 3. O que aconteceu com o produto comprado? Veio com defeito. A caixa de voz não funcionou. 4. No texto, a autora faz a citação do Código de Defesa do Consumidor e apresenta um artigo que possui a expressão em perfeitas condições de uso. O que essa expressão significa em relação ao produto que a senhora Maria adquiriu? Muito bem! A boneca deveria funcionar conforme as instruções. 5. Podemos afirmar que esse texto é uma carta pessoal? Por quê? Grife no texto palavras e expressões que demonstrem características desse tipo de carta. Agora acompanhe as palavras grifadas no texto. Vamos localizar? Adquiri, entrei em contato, recebi, lembro que, solicito, farei e aguardo. 6. Caso não seja atendida, o que a consumidora fará? Isso, entrará em contato com a entidade de defesa do consumidor. 7. Você ou seus familiares já compraram algum produto com defeito? Como o problema foi resolvido? A resposta é pessoal. Quinta atividade.
Leitura de tirinhas. Atividade complementar. Agora, vamos fazer uma atividade muito legal. Como já terminamos a atividade de leitura da unidade 1 e 2, você vai ter a oportunidade de ler outro tipo de texto para finalizar essa semana, as tirinhas. Eu trouxe algumas tirinhas diferentes para você ler e que não estão no seu livro. Essa atividade será feita para introduzir o assunto da próxima semana, na qual as tirinhas serão um foco. Então vamos lá? Tirinha 1. Parece pouco, mas de tijolinho em tijolinho, podemos construir os maiores muros. Muros não! Podemos construir pontes. Tirinha 2. Abaixa mais um pouco. Isso! Tá bom! Obrigado por me ajudar a aprender este balanço. Onde é que você foi achar um pneu tão legal? Calvin, eu preciso ir trabalhar! E aí, gostaram das tirinhas? Vamos falar um pouquinho mais sobre elas na próxima semana. Fico esperando vocês, hein? Chegamos ao fim das nossas atividades para essa semana. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito e estarei aqui esperando vocês para as atividades da semana que vem. Lembre-se, se tiver alguma dúvida, peça para um adulto entrar em contato com os professores de plantão pelos canais de comunicação disponibilizados pela escola ou envie um e-mail para fazeremcasa@se-pmmc.com.br. Agora, nossas videoaulas também estão disponíveis na TV Câmara, canal aberto 60.2. Mas, se perderem alguma videoaula, não se preocupem, pois também continuarão disponíveis na página do Facebook ou pelo canal do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes. Dessa forma, você pode assistir a videoaula quantas vezes quiser e achar necessário. Tire fotos das suas atividades e poste nas redes sociais, utilizando a hashtag SouAlunoDeMogi. Nós gostaríamos muito de acompanhar a realização das suas atividades. Muito obrigada e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com o seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender o inglês junto comigo. Acesse www.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Você também acessa com o seu RA e a data de nascimento.